Olá, seja muito bem-vindo ao terceiro episódio da série Desvendando a Bolsa. Eu sou o Gui, analista de ações e criador do curso Desvendando a Bolsa. Nessa série, eu vou te ajudar a virar a chave e a dar um passo importante em busca da sua liberdade. Você vai criar mindset de investidor, vai aprender a investir na bolsa do zero, com segurança e como identificar e aproveitar as melhores oportunidades. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar como montar uma carteira de investimentos diversificada e segura e quais as estratégias que eu utilizo na hora de procurar oportunidades e de comprar ações. No episódio 1, eu te mostrei os atalhos e as armadilhas até a liberdade financeira. Te mostrei como traçar um plano para alcançá-la no futuro próximo e a grande oportunidade que existe por trás da Bolsa de Valores. No episódio 2, eu te mostrei que a Bolsa é para todo mundo e que existem certos paradigmas que te travam e, por isso, precisam ser quebrados para você evoluir. Também te contei tudo sobre as ações, sobre as principais corretoras e como fazer uma compra de ação através do home broker. Se você não assistiu, eu te recomendo fortemente que você dê uma passada por lá. O conteúdo ficou top e quem assistiu aprovou. E agora se sente muito mais preparado para encarar a Bolsa de Valores. Inclusive, eu gostaria de agradecer todo mundo que assistiu e comentou nos episódios 1 e 2. É bom demais saber que o conteúdo transformou sua vida e que existe uma comunidade de pessoas com o mesmo objetivo: ter uma vida financeira tranquila, ter uma aposentadoria confortável e desfrutar da verdadeira liberdade ao lado das pessoas que amamos. Se você ainda não deixou sua dúvida, deixa ela aqui nos comentários desse vídeo para eu te responder. Dito isso, é chegada a hora de montar uma carteira de investimentos diversificada e segura e de aprender como encontrar e aproveitar as melhores oportunidades. Mas antes, bora conferir o depoimento dos alunos Laís e Vitor, do curso Desvendando a Bolsa. Meu nome é Laís, tenho 30 anos e sou de BH. Eu fiz o curso do Gui na Bolsa em janeiro de 2020, depois repeti, de tanto que eu gostei. Antes de fazer o curso, eu já investia através de relatórios prontos na Bolsa, então de forma muito engessada e pouco fundamentada. E o curso do Gui me trouxe muito mais conhecimento e, por isso, mais segurança para investir na Bolsa, através do entendimento das dinâmicas, de todos os fundamentos de mercado, né? E mudou muito a minha visão do meu futuro. No curso a gente fala muito sobre acumular capital através da Bolsa, sobre independência financeira, que para mim foi um marco. Além do Gui ser um cara muito fera, extremamente inteligente, didático e te acompanha nesse processo, né? Então, o curso é um início, mas depois você tem a oportunidade de ter mentorias e ter todo o acompanhamento, né? E um aprendizado constante. É muito top e eu super indico. Olá, meu nome é Vitor, sou de Belo Horizonte, trabalho na iniciativa privada e há alguns anos eu venho aventurando e apostando no mercado financeiro. Então, em 2020, tudo mudou. Eu fiz o curso do Gui, eu parei de apostar e de me aventurar no mercado e passei a operar o mercado, levar o mercado mais a sério, e o retorno disso foi imediato. Eu consigo hoje uma renda extra a partir do mercado, tenho planejamento de longo prazo, seja para aposentadoria ou para qualquer outro objetivo que eu queira, através de investimentos, através de decisões bem estruturadas. Toda a teoria e toda a linha de tomada de decisão que a gente aprendeu com o Gui foi crucial nesse processo e, com certeza, meus objetivos foram todos alcançados. Além disso tudo, eu ainda faço parte de um grupo de altíssimo nível de discussão com pessoas interessadas, voltadas sempre para investimentos e oportunidades sobre o mercado, e ainda tenho uma carteira recomendada do Gui, além da mentoria do Gui, o que gera mais retorno ainda, quando eu não posso operar, ou quando eu tiro férias, ou quando eu não estou comprando no mercado, o Gui ainda faz esse trabalho de mentoria e de filtro no mercado para entregar boas oportunidades para a gente. Então, com certeza, meu conhecimento e minha visão de mercado financeiro depois do curso é muito melhor.
Tá aí o mapa do curso Desvendando a Bolsa. A missão do curso é apresentar tudo o que mais importa na Bolsa e transformar todos os alunos em investidores vencedores. Eu só ganho quando você ganha. Ao longo das aulas, você vai aprender a investir na Bolsa com segurança, a analisar ações e encontrar boas oportunidades por conta própria e a obter lucro e renda extra para alcançar a liberdade financeira. O curso é dividido em 3 módulos e dura 1 semana com aulas online e ao vivo. Com isso, você não precisa deixar o conforto e a segurança da sua casa, consegue esclarecer todas as suas dúvidas comigo na hora e o mais importante, nos conhecemos melhor. Mesmo sendo ao vivo, as aulas são gravadas e liberadas por 60 dias, para que você veja, reveja e fique fera no assunto. O módulo 1, chamado Primeiros Passos, tem o objetivo de nivelar a turma, já que o curso é recomendado para você que está começando do absoluto zero e para você que já investe na bolsa, mas deseja aprimorar a parte técnica e operacional. Mas não se iluda, posso te garantir que aqui tem um mundo de novidades e muito conteúdo de valor para todos os perfis. Nesse módulo, você vai aprender como formar uma carteira de investimentos diversificada e segura em razão do seu perfil. Além disso, você vai conhecer tudo sobre os fundos imobiliários, a forma mais simples e barata de se tornar dono de imóveis, vai conhecer tudo sobre o ouro e o dólar, o porto seguro dos investidores globais e tudo sobre as ações e os contratos futuros, os principais ativos da bolsa. Finalmente, você vai conhecer a análise fundamentalista, uma das maneiras de encontrar boas oportunidades de fazer renda extra, e as modalidades da bolsa, tipo day trade, operações de curtíssimo prazo que começam e terminam no mesmo dia, tipo swing trade, operações que duram alguns dias ou semanas, e o position, operações que duram meses e até mesmo anos. Bora conhecer uma pequena parte do módulo 1? Infelizmente, você não vai encontrar liquidez, rentabilidade e segurança em um único investimento. E para que você consiga uma rentabilidade de 1% ao mês, como adotado no plano para alcançar a liberdade financeira da primeira aula, é preciso montar uma carteira de investimentos diversificada, incluindo ativos da renda fixa e da renda variável. A principal diferença entre a renda fixa e a renda variável é que na renda fixa, você já conhece o seu ganho no momento da aplicação e o valor principal é preservado. É uma espécie de empréstimo, cuja rentabilidade está atrelada a indicadores econômicos, tipo Selic, CDI, IPCA e IGPM. Com isso, a renda fixa é mais segura e oferece garantias ao investidor, tipo o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, que cobre prejuízos de até R$250 mil. Em contrapartida, possui uma rentabilidade menor e, atualmente, com a Selic perto da mínima histórica, anda remunerando muito mal. É o caso do Tesouro Direto, do CDB, do LCI, da LCA e dos debêntures. Já na renda variável, você não consegue definir previamente a rentabilidade dos seus investimentos, nem se o valor principal vai ser preservado. Nesse caso, você se torna sócio e proprietário e, por conta disso, assume mais riscos. Em compensação, você pode conseguir uma rentabilidade muito maior. É o caso dos fundos multimercados, dos fundos imobiliários, das ações, dos contratos futuros, das moedas, das commodities e dos índices. A proporção entre ativos da renda fixa e ativos da renda variável na carteira de investimentos vai depender do perfil do investidor. Para o perfil conservador, aquelas pessoas que têm nenhum conhecimento sobre o mercado financeiro e que só se preocupam com a perda do investimento, aquela pessoa que não pode perder R$1 que fica doida, pelo menos 80% da carteira fica na renda fixa e no máximo 20% na renda variável. Nesse caso, a renda variável deve ser distribuída entre fundos multimercados, fundos imobiliários e ações. Já para o perfil moderado,
aquelas pessoas que têm algum conhecimento sobre o mercado, que desejam se envolver nas decisões e que ficam igualmente preocupadas com a perda e com o ganho, 50% fica na renda fixa e 50% na renda variável. A renda variável é distribuída entre fundos imobiliários, ações, ouro, dólar e bolsas internacionais. Já para o perfil agressivo, aquelas pessoas que têm ótimo conhecimento sobre o mercado, disponibilidade de tempo, desejo de se envolver nas decisões e muito apetite ao risco, apenas 10% fica na renda fixa. Os outros 90% fica na renda variável e são distribuídos entre fundos imobiliários, ações, ouro, dólar e bolsas internacionais. Para aqueles muito agressivos, até 2% pode ser destinado às criptomoedas, tipo o Bitcoin. É importante ressaltar que não existe perfil melhor ou pior, é uma questão pessoal. E é natural você começar na bolsa devagar e à medida que você ganha experiência e confiança, você então migra o seu perfil, quem sabe, de conservador para moderado. Um dos meus ativos favoritos da renda variável são os fundos imobiliários, pois tem uma proposta muito maneira. O fundo aplica seus recursos em imóveis prontos, empreendimentos imobiliários ou outros fundos imobiliários. Com isso, você se torna dono de prédios comerciais, shoppings, galpões industriais, loteamentos e por aí vai. Se comparado com um imóvel de tijolo, o fundo imobiliário tem liquidez exageradamente maior. É muito mais fácil vender uma cota do fundo do que um imóvel propriamente dito. Além disso, não é preciso acumular muito dinheiro, tipo 300 mil ou 1 milhão de reais, para ser dono de um imóvel. Ao contrário, compramos cotas que podem custar 100 e até mesmo 10 reais. Assim como as ações, as cotas são negociadas através do home broker e a remuneração do investidor ocorre de duas maneiras. A primeira corresponde à valorização da cota no médio e no longo prazo, já que os imóveis se valorizam ao longo do tempo. A segunda corresponde aos recebimentos de aluguel, conhecido como dividendos ou yield. Para os ganhos referentes à valorização das cotas, temos imposto de renda de 20%. Em compensação, os recebimentos de aluguel são isentos de IR. Então, está aí uma ótima opção para quem aposta na valorização dos imóveis no longo prazo e deseja fazer renda extra através de aluguel. Sem contar que você não vai precisar lidar com inquilino aborrecido, com manutenção do imóvel e com contrato de locação. Ao longo do curso, eu apresento os principais segmentos dos fundos imobiliários e todos os indicadores e fatores que devem ser levados em conta antes de você partir para as compras. Outros ativos de extrema importância são o dólar e o ouro. Os dois têm baixa correlação com a bolsa, ou seja, quando o preço das ações cai, o preço do dólar e do ouro sobe. Por esse motivo, eles são conhecidos por oferecer estabilidade nos momentos de crise, de incerteza e de volatilidade, e são considerados o porto seguro dos investidores globais. Não é à toa que estão presentes nas reservas de segurança de diversos países. O dólar é a moeda dos Estados Unidos, a maior economia do mundo, e por conta disso tem grande força internacional. Em compensação, o ouro não está exposto às decisões econômicas dos Estados Unidos, não depende da impressão de papel moeda e não se valoriza ou desvaloriza em relação a outras moedas. Com isso, é considerado ainda mais estável. Além disso, é o metal mais nobre e mais escasso do mundo, com valor e demanda sempre garantidos. As diversas formas para você comprar dólar e ouro são abordadas ao longo do curso, incluindo suas particularidades, vantagens e desvantagens. Tá aí dois ativos altamente recomendados para investidores com visão de longo prazo que desejam diversificar e proteger a carteira de investimentos
contra períodos de crise global e de queda na bolsa. Ainda no módulo 1, você tem duas grandes escolas para avaliar ações e identificar boas oportunidades na bolsa. Elas são a análise técnica, também conhecida como análise gráfica, e a análise fundamentalista. A análise gráfica leva em conta o gráfico do preço do ativo e te permite analisar ações em tempo real. Com isso, ela é bastante utilizada para as operações de curto e de médio prazo, que visam movimentos específicos do preço. Nesse caso, você compra uma ação para vender a um preço maior dentro de alguns dias ou semanas. A principal vantagem da análise gráfica é que ela pode ser utilizada para diversos ativos, tais como ações, moedas, tipo dólar e euro, índices, tipo Ibovespa e S&P 500, fundos imobiliários, commodities, tipo ouro e petróleo, criptomoedas e vários outros. Já a análise fundamentalista leva em conta o balanço patrimonial, o fluxo de caixa, os resultados da empresa e o cenário macroeconômico. Infelizmente, você precisa aguardar alguns meses para a liberação dos resultados, já que as empresas reportam seus balanços a cada 3 meses. Com isso, ela é recomendada para a formação de patrimônio no longo prazo, já que indica as empresas que têm bons fundamentos, lucro crescente e que pagam bons dividendos. Que tal conhecer a análise fundamentalista na prática? Na tabela, temos algumas empresas do setor elétrico. O setor é muito bem visto pelos investidores de longo prazo, já que costuma pagar bons dividendos e apresenta resiliência nos períodos de crise econômica. A análise consiste na comparação dos indicadores fundamentalistas entre as diversas empresas do mesmo setor. Muito cuidado ao comparar empresas de setores distintos, já que eles têm características e comportamentos diferentes. No exemplo, temos os principais indicadores, incluindo o crescimento da receita líquida, os dividendos, o PL, ou preço por lucro, o PVP, ou preço por valor patrimonial, e o ROI. Mas vale ressaltar que existem vários outros que são abordados ao longo do curso e que também devem ser levados em conta, tipo dívida, margem líquida, EV sobre EBITDA e vários outros. O crescimento da receita líquida leva em conta os últimos 5 anos e você deve priorizar empresas que reportam receita e lucro crescentes. Você não quer ser sócio de uma empresa que vem reportando prejuízo, né? Destaque positivo para Taesa e Engie. E destaque negativo para Eletrobras, já que é a única empresa do setor que não viu a receita crescer nos últimos anos. Detalhe importante é que o valor em vermelho não necessariamente representa um prejuízo, mas uma queda na receita. O DY indica o rendimento gerado aos acionistas através do pagamento de dividendos. Lembrando que os dividendos são o lucro da empresa repartido entre os acionistas. O indicador, dado pela razão entre os dividendos dos últimos 12 meses e o preço atual da ação, define se ela é boa pagadora. Quanto maior, melhor, já que os dividendos são de extrema importância e vão te garantir renda extra passiva. Além disso, ao serem reaplicados, formam uma bola de neve ao seu favor. Destaque positivo para Eletrobras e Taesa, já que pagam dividendos generosos ao longo do ano. Repare que só de dividendos temos quase 4 vezes mais que a Selic, sem contar a possível valorização da ação ao longo do tempo. Nesse caso, você ganha dinheiro de 2 maneiras. O PL é dado pela razão entre o preço da ação e o lucro da empresa por ação, e é um dos indicadores mais comuns. Ele avalia a atratividade da ação em relação às empresas do mesmo setor, e quanto menor a relação, mais barata e atrativa está a ação. Em compensação, o valor não pode ser negativo. Nesse caso, a empresa reportou prejuízo e você não vai querer ser sócio dela. Mais uma vez,
destaque para a Taesa e para a Eletrobras. As empresas têm um menor PL e vêm sendo negociadas num nível de preço mais atrativo. Nesse caso, você está pagando menos pelo lucro da empresa. O PVP tem um comportamento muito parecido com o PL. O indicador é dado pela razão entre o preço da ação e o valor patrimonial da empresa por ação. E quanto menor, mais barata e atrativa está a ação. Da mesma forma, o valor não pode ser negativo. Nesse caso, a empresa apresenta valor patrimonial negativo e, por isso, tem mais passivos do que ativos. E você também não vai querer ser sócio dela. Destaque positivo para a Eletrobras, já que tem o menor PVP entre as elétricas. Além disso, o PVP é menor que 1, cenário ideal. Isso indica que as ações vêm sendo negociadas num nível de preço abaixo do valor patrimonial da empresa, e você vai comprá-las por um preço justo. Por último, nós temos o ROI. O indicador é dado pela razão entre o lucro líquido e o capital social da empresa e indica a taxa de retorno do seu investimento e a capacidade da empresa de agregar valor a ela mesma. Nesse caso, quanto maior, melhor, e destaque positivo para a Taesa e para a Engie. E aí, com qual das empresas você fica? Se tornaria sócio de alguma delas? Eu fico com Taesa e Eletrobras. As duas pagam bons dividendos ao longo do ano e apresentam o menor PL entre as empresas avaliadas. E com isso, tem o preço mais atrativo. Eletrobras também conta com PVP menor que 1, e isso indica que vem sendo negociada no nível de preço abaixo do valor patrimonial. Finalmente, Taesa tem um ROI extremamente satisfatório e uma grande capacidade de agregar valor para ela mesma e de gerar retorno para os acionistas. Mas atenção! Embora você tenha que esperar alguns meses para a liberação dos resultados, alguns indicadores levam em conta o preço da ação, tipo dividendos, PL e PVP. Com isso, eles oscilam diariamente junto com o preço. Hoje, Taesa e Eletrobras são as favoritas, mas semana que vem o cenário pode ser outro. E não se preocupe com as fórmulas. Existem sites e ferramentas que te oferecem os indicadores prontos e você não precisa calcular. Em compensação, é importante conhecer a fórmula para conseguir interpretar o indicador corretamente. Ao longo do curso, mergulhamos de cabeça na análise fundamentalista e na análise gráfica, já que as duas escolas se complementam. Através da análise fundamentalista, você identifica as melhores empresas de cada setor, ou seja, aquelas que têm receita e lucro crescentes, baixo nível de endividamento, bons dividendos e preço atrativo. Uma vez identificadas, você utiliza a análise gráfica para rastrear a tendência, definir o melhor ponto para a compra e o melhor ponto para a venda e realização de lucro. Com isso, partimos para o módulo 2 do mapa Desvendando a Bolsa. Nesse módulo, você vai conhecer todas as teorias que embasam a análise gráfica, incluindo a teoria de Down e a teoria das ondas de Elliott. Em seguida, você vai aprender a usar na prática a sequência mágica de Fibonacci. Ela vai te ajudar a definir o momento da compra e o momento da venda, ou seja, a hora de colocar o dinheiro no bolso. Na sequência, você vai conhecer o Price Action, que consiste na interpretação exclusiva do preço da ação. Existem dezenas de padrões que nos indicam a reversão de baixa para alta, ou seja, o momento da compra, e a reversão da alta para baixa, ou seja, o momento da venda. Finalmente, você vai conhecer os indicadores técnicos de tendência, de volume, de momento e de volatilidade. Eles têm o objetivo de alertar, de confirmar e de prever o comportamento do mercado e vão te ajudar na tomada de decisão. Bora conhecer uma parte de tudo isso? Inicialmente, preciso te contar sobre os candles. Os candles
são essas velas extremamente importantes na análise gráfica. Elas podem ser de alta ou de baixa e nos oferecem 4 informações. O corpo do candle nos indica o preço de abertura e o preço de fechamento do período, enquanto os pavios inferior e superior nos indicam a mínima e a máxima desse mesmo período. O candle de alta, geralmente representado pelas cores branco, verde e azul, tem uma abertura aqui embaixo, perde força e registra a mínima, ganha força e registra a máxima, recua e fecha o período. Repara que o preço de fechamento é maior que o preço de abertura e, por isso, nós temos uma variação positiva. O candle de baixa, geralmente representado pelas cores preto ou vermelho, tem uma abertura aqui em cima, registra a máxima, perde fôlego, registra a mínima, recupera parte da queda e fecha o período. Nesse caso, o preço de fechamento é menor que o preço de abertura, e por isso a gente tem uma variação negativa. Caso você esteja analisando um gráfico diário, cada candle representará um dia, e os preços de abertura, mínima, máxima e de fechamento vão ser referentes ao dia. Em compensação, se você estiver avaliando um gráfico semanal, as informações de abertura, mínima, máxima e de fechamento serão da semana. Lembrando que existem inúmeros padrões de candle que nos indicam reversão de tendência e retomada do movimento de alta. Todos eles são abordados no curso. Com isso, partimos para a teoria de Down. Charles Henry Down foi um jornalista americano, fundador do The Wall Street Journal e criador do índice Dow Jones, um dos principais índices da Bolsa dos Estados Unidos. Sua teoria foi desenvolvida em 1884 e é a base de toda a análise gráfica. Ela nos ensina 5 coisas extremamente importantes, que são assunto do nosso curso. Mas para hoje, ficamos com a seguinte lição: o mercado se move em tendência, assim como as ondas do mar. Imagine a maré subindo. A cada movimento, a onda invade mais a areia e recua menos para o sentido do mar. Invade mais a areia e recua menos para o sentido do mar, fazendo isso sucessivas vezes. E o mesmo acontece quando a maré baixa. A onda recua mais para o sentido do mar e avança menos no sentido da areia. Recua mais no sentido do mar e avança menos no sentido da areia, fazendo isso sucessivas vezes. O mesmo acontece no mercado de ações. De forma análoga, numa tendência de alta, o preço forma topos e fundos ascendentes, ou seja, cada vez mais altos. Repare nos topos e nos fundos. Com isso, nós temos uma perna de impulsão de alta seguida de uma perna de correção de baixa. Uma perna de impulsão de alta seguida de uma perna de correção de baixa. E isso sucessivas vezes. Ao contrário, numa tendência de baixa, o preço forma topos e fundos descendentes, ou seja, cada vez mais baixos. Repare nos topos e nos fundos. Com isso, nós temos uma perna de impulsão de baixa seguida de uma perna de correção de alta. Uma perna de impulsão de baixa seguida de uma perna de correção de alta. Isso sucessivas vezes. Ao longo da sua jornada na bolsa, você deseja obter lucro e renda passiva para acumular patrimônio e desfrutar da verdadeira liberdade. Por isso, você será sócio de empresas vencedoras, que têm clara tendência de alta, ou seja, que formam topos e fundos cada vez mais altos. A tendência é a melhor amiga do investidor e segui-la é a forma mais simples de se obter bons resultados. E é justamente a teoria de Down que vai te ajudar a rastrear a tendência das ações. Agora, partimos para a sequência de Fibonacci, já que ela complementa a teoria de Down. Leonardo Fibonacci foi um matemático italiano muito fera.
Por volta de 1200, ele criou uma sequência de números para resolver um problema de reprodução de coelhos, que ficou conhecida como sequência de Fibonacci. A sequência consiste numa sucessão de números, sendo os dois primeiros 0 e 1. Os números seguintes são obtidos através da soma dos seus dois antecessores. Acompanha comigo. Nós temos inicialmente o 0 e o 1. 0 mais 1 é 1. 1 mais 1 é 2. 1 mais 2 é 3. 2 mais 3 é 5 e por aí vai. A parte interessante é que ao se dividir qualquer número pelo anterior, temos o famoso número de ouro, de 1.618. A sequência e o número de ouro estão totalmente alinhados com as leis da natureza. Repare nas imagens. Na primeira imagem, nós temos a sequência de Fibonacci plotada num gráfico. Nós temos ali o 0, 1, o 2, o 3, o 5, o 8, o 13 e o 21 e por aí vai. Ao lado, nós temos a formação de uma galáxia. Você enxerga a Fibonacci ali? Claro, né? Inclusive está plotado na imagem. Na sequência, nós temos uma imagem de satélite de um tornado. E mais uma vez Fibonacci se faz presente. Fibonacci está presente no nosso corpo. Olha quantos gráficos a gente identifica na nossa face. Nós temos na orelha, na face como um todo, no nariz, na boca, no queixo. E Fibonacci está presente também no crescimento e na formação das plantas. De fato, é uma sequência mágica. E para nossa alegria, o comportamento do preço das ações também respeita esse padrão. E as impulsões e as correções do preço vão ocorrer nos níveis de Fibonacci. Com isso, você vai ter condições de saber o momento exato da compra e da venda, já que queremos comprar fundo e vender topo. Vamos ver isso na prática? Aí na tela nós temos o gráfico diário do banco BTG Pactual, de ticker BPAC11. O gráfico diário é bastante utilizado para as operações de médio e de longo prazo. Aqui nós temos a sequência de Fibonacci. Eu estou usando a plataforma Tride e eu chamo Fibonacci com um atalho no teclado através da letra F. A ideia é a seguinte: com Fibonacci a gente mapeia uma impulsão de alta, de 0 a 100%. E então, Fibonacci nos conta qual é o alvo da correção e qual é o alvo da próxima impulsão de alta. Então aqui nós temos as retrações de Fibonacci e aqui nós temos as expansões de Fibonacci. Basicamente é o seguinte: eu tenho uma perna de alta e então eu mapeio ela de 0 a 100%. E então a expectativa é que a correção venha até as retrações de Fibonacci e a nova impulsão de alta vá até as expansões de Fibonacci. Por isso, Fibonacci nos conta o momento da entrada da compra, já que queremos comprar fundo, e o momento da venda, a hora de botar dinheiro no bolso, já que nós queremos vender topo. E olha só, você já viu o número de ouro presente nessa sequência? Tá aqui, né? 161.8. Nas retrações, ele aparece como 61.8. E quanto é 1 menos 61.8? É 38.2. Então tá aqui também o número de ouro. E lá na expansão, ele aparece como 138.2. 50 é um nível intermediário entre essas duas retrações. E aí, antes de levar Fibonacci para o gráfico, eu te pergunto, de acordo com a teoria de Down, esse ativo tem tendência de alta ou de baixa? Esse ativo tem tendência de alta, já que forma topos e fundos cada vez mais altos. Então tá aí. Em compensação, nesse período, o ativo tinha tendência de baixa,
já que formava topos e fundos cada vez mais baixos. Inclusive, respeitava limites de um canal de baixa. Então, identificada a tendência, a gente sabe que o ativo pode entrar no nosso radar. Estamos em busca de ativos que têm clara tendência de alta. E eu sei que essa é uma impulsão de alta. E essa talvez seja uma perna de correção, para quem sabe a gente observar uma nova impulsão. Então, o que eu devo fazer? Eu pego o Fibonacci e trago para esse movimento. Então, 0% lá no fundo, 100% aqui no topo. Então, tá aí mapeado o movimento. Então, mais uma vez, fundo 0%, topo 100%. Está aqui mapeado essa perna de impulsão de alta. E aí, repara, na sequência, o preço passa por uma correção. É natural. Nada sobe para sempre. O mercado se move em zigue-zague, como as ondas do mar. E olha onde veio essa perna de correção. Justamente na retração de Fibonacci. Perfeito, né? Fibonacci não falha. Está totalmente alinhado com as leis da natureza. E aí eu te pergunto, qual é o alvo da próxima subida? Se o ativo voltar a ganhar força e voltar a andar para cima. O alvo é justamente a projeção de Fibonacci, aqui na região de R$ 134. Nós estamos falando de um potencial de alta de 43%. Nada mal, né, pessoal? Então, repara, aqui vale uma compra, né? Vale a compra nas retrações de Fibonacci, contando com uma nova impulsão de alta para, quem sabe, tentar fazer lucro aqui na expansão, aqui no alvo da subida. Então, olha a importância de Fibonacci e como ele nos ajuda. É claro que existem vários outros elementos que vão nos ajudar na tomada de decisão. São eles os padrões de candle, de reversão para alta, os indicadores técnicos de tendência, de momento, de volatilidade de volume, todos eles abordados no módulo 2. Gostou? Quanta teoria interessante, né? E olha que esse é só o começo. Agora, partimos para o módulo 3 do mapa Desvendando a Bolsa. Nele, abordamos assuntos mais práticos, tipo a gestão de risco, os diversos tipos de ordem, incluindo suas particularidades e quando usar cada uma delas, as principais corretoras, o home broker, o imposto de renda na bolsa, já que existem várias particularidades e a gente pode se beneficiar delas, o setup Desvendando a Bolsa, que consiste na minha estratégia para comprar e vender ações, as principais plataformas gráficas e, não menos importante, as análises práticas. A gestão ou gerenciamento de risco é um dos assuntos mais importantes na Bolsa, já que é ela que nos garante consistência e sucesso no longo prazo. Devido aos riscos inerentes ao mercado de ações, quando entramos numa operação, entramos para ganhar muito ou perder pouco. De 3, 1. Ou você vai ganhar muito, ou você vai ganhar pouco, ou você vai perder pouco. Você nunca vai perder muito. Com isso, você vai priorizar operações que têm um potencial de valorização 3 vezes maior do que a perda aceitável. Nesse caso, dizemos que a operação tem uma relação de lucro-risco 3:1. Repare que, nessas condições, com uma única operação certa, você recupera o prejuízo de 3 operações erradas. Essa perda aceitável é denominada stop loss, e mesmo se tratando de um prejuízo, um preço que, se atingido, eu reconheço o meu erro e encerro minha operação com perda, o stop loss serve para proteger o seu capital de grandes quedas. Mercado tem todo dia e você precisa se manter vivo para o dia seguinte. Então, vamos usar stop loss. Hoje, você aprendeu como formar uma carteira de investimentos, como identificar as melhores oportunidades
e qual é o padrão que eu procuro na hora de comprar ações. Além disso, você teve a oportunidade de conhecer uma parte do curso Desvendando a Bolsa. Infelizmente, a gente precisa de muito mais tempo para abordar tudo aquilo que realmente importa. A notícia boa é que a segunda turma do ano do curso Desvendando a Bolsa já tem data marcada. Ela acontece na semana entre os dias 5 e 9 de abril. E as inscrições vão ser abertas já na próxima segunda, dia 29. O curso é online, ao vivo, e você não precisa deixar o conforto e a segurança da sua casa. Ao mesmo tempo, você vai ter condição de tirar todas as suas dúvidas comigo na hora. E a melhor parte é que o curso conta com um bônus maneiríssimo, uma mentoria de 60 dias. Nesse período, você vai contar com o meu apoio para dar os primeiros passos, para esclarecer dúvidas, para analisar a ação, receber dicas e participar da comunidade dos aulões exclusivos para os alunos. Mas se liga, as vagas são limitadas. Infelizmente, eu não consigo ajudar várias pessoas ao mesmo tempo na mentoria. E o objetivo é prestar um apoio de muita qualidade. Aproveitando a oportunidade, vamos ver o que o aluno Maurício acha sobre o curso e a mentoria? Olá, meu nome é Maurício, sou funcionário público federal e moro em Belo Horizonte. Durante muitos anos deixei meu dinheiro investido na poupança, onde eu estava com a cabeça. Eu não sabia nada sobre Bolsa de Valores, até que conheci o curso Gui na Bolsa, que foi um divisor de águas na minha vida. Aprendi desde coisas básicas a coisas um pouco mais avançadas. Aprendi sobre análise fundamentalista, aprendi sobre fundos imobiliários, gestão de risco, análise gráfica, day trade, swing trade, position. Foi um divisor de águas na minha vida e hoje eu continuo acompanhando o Gui na Bolsa através da mentoria, que é espetacular. O Guilherme, ele é um professor, um analista ético, profissional. Suas análises estão sempre bem fundamentadas em critérios técnicos, diferentemente do que a gente vê por aí, né? E analistas que vendem ilusões, um mundo de ilusões, e as pessoas acabam se comprometendo financeiramente. Gui na Bolsa, esse curso eu indico. Então, se você deseja dar esse passo além, contar com o meu apoio, investir com segurança e realizar seus sonhos, não perca o próximo episódio. Nele, eu vou te passar detalhes sobre essa jornada que nós vamos construir juntos, incluindo o tema das aulas, o material dos alunos, que inclui apostila e planilhas eletrônicas, o bônus da mentoria, a comunidade exclusiva para os alunos, preço, garantias e muito mais. Você pode simplesmente ignorar essa oportunidade e seguir com a vida que sempre teve, sem conhecer a bolsa, sem investir e sem garantir um futuro com liberdade e bem-estar. Você também pode tentar fazer por conta própria, mas eu te garanto que as chances de você cometer os mesmos erros que eu cometi são enormes. E quanto tempo e dinheiro os seus erros vão te custar? É muito mais do que você imagina. Por último, você pode participar da próxima aula, conhecer essa grande oportunidade e, quem sabe, virar a chave, contar com o meu apoio e investir com segurança. Se tiver ficado alguma dúvida em relação aos episódios anteriores, ainda está em tempo de mandar seu comentário. E se gostou do conteúdo, já sabe, né? Compartilhe essa série de vídeos com aquele amigo que precisa abandonar a poupança e investir na bolsa com segurança. Aproveita o embalo e me segue nas redes sociais. Procure por Gui na Bolsa no Insta, no Face, no YouTube e no Telegram. Um forte abraço e a gente se vê na próxima aula. Partiu Bolsa!